Bom dia! Hoje são 4 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cargo oficial de Defensoria Pública. Esse concurso realizou-se em 2013. O órgão que elaborou as provas, a FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão. Temos aí a substituição do termo grifado por um pronome com as necessárias alterações foi efetuada de modo incorreto. Veja bem, a questão está pedindo a alternativa incorreta e não a correta. Então vamos lá. A substituição do termo grifado por um pronome com as necessárias alterações foi efetuada de modo incorreto em... E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer aqui, hein? Ela quer que você encontre uma alternativa em que, substituindo a palavra que vem em destaque nessa alternativa, substituindo-a por um pronome, um dos pronomes o, a, os e as, haja ali uma alteração correta, entendeu? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Essa questão aqui trata da colocação dos pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, depois dos verbos. Fiz um vídeo sobre isso. Como você vai fazer essa transformação? Colocando o pronome oblíquo átono depois do verbo. Se o verbo termina em vogal oral, em ditongo oral, ele altera, não altera nada. Nada altera. Se o verbo vier no ditongo nasal, aí há uma alteração. Se o verbo termina em RSZ, e você vai colocar um pronome oblíquo átono depois dele, também cria aí, gera uma alteração. Expliquei isso. Vou aqui só para que você entenda. Na alternativa A está assim: fazer o novo. Fazer o novo. Eu posso transformar esse o novo em um pronome oblíquo átono. Como o novo é singular masculino, o pronome oblíquo átono será singular masculino. No caso aqui, o. Fazer mais o pronome oblíquo o é igual a quê? Diz a alternativa A que é igual a fazê-lo. Então você vai encontrar a alternativa que traga um erro nessa alteração, entendeu? Então dou a você aí 1 minuto para resolver a questão. Depois voltarei.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Alternativa A traz assim: fazer o novo é igual a fazê-lo? A alternativa A está dizendo isso aí. Sim, a alternativa A está correta, mas não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa incorreta. Muitos candidatos aí a cargos públicos em concursos perdem uma questão porque se equivocam. Marcam a opção aqui que é certa, só que a questão quer a opção incerta ou a opção incorreta, entendeu? A questão, ela exige a alternativa incorreta e o candidato pensa que é a alternativa correta. Então veja, alternativa A, fazer o novo. Veja aí a expressão em destaque, o novo. O novo posso substituir por um pronome, oblíquo átono, e será o, fazer mais o. Por quê? Porque o novo é masculino singular. E o pronome oblíquo átono, o a, os e as, eu vou escolher o masculino singular. Então eu posso dizer fazer o novo, ou então substituindo por um pronome, fazer mais o, dá igual a fazê-lo, correto. Vou fazer o exercício, vou fazê-lo. A opção A aí está correta, mas não é a opção que a questão quer. Por que aí eu transformei fazer mais o em fazê-lo, hein? Por quê? Porque quando o verbo termina em R, que é o caso aí, ó, fazer, R, o R cai, desaparece, e ao lado do pronome oblíquo aparece a letra L, como aí está. Fazer mais o é igual a fazê-lo. Você vê que o R caiu e apareceu um L antes do pronome oblíquo átono u. Então, fazer o novo é igual a fazê-lo. A alternativa A está correta. A colocação está correta, a transformação está correta. Mas não é a alternativa que a questão quer. Ela quer a alternativa que contém erro. Então vamos lá, letra B de bola. Revela uma nova beleza. Revela uma nova beleza. O termo aí em destaque, uma nova beleza. Uma nova beleza eu posso transformar em um pronome. E vai ser o pronome a. Porque uma nova beleza é feminino singular. E o a é feminino singular. Então eu digo, revela uma nova beleza, que é igual a revela a. Revela a, como aí está. Então a transformação aí está correta. Revela a. Por quê? Porque o verbo aí, revela, termina com uma vogal oral, e um pronome oblíquo átono depois de uma vogal oral, ele é apenas acrescentado aí, depois do hífen. Então, revela uma nova beleza, revela a. Basta colocar o pronome diante do verbo, com hífen, quando o verbo termina em vogal oral, que é o caso aí. Não há problema algum, não há alteração alguma. Basta colocar o pronome diante do verbo. Na letra C, usar objetos do cotidiano. Usar objetos do cotidiano. Objetos do cotidiano eu posso transformar por um dos pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as. Qual deles vai caber aqui? O pronome oblíquo átono, os. Por que os? Porque objetos está aqui no masculino plural. Masculino plural. E entre os pronomes oblíquos átonos, o a, os e as, o que é masculino plural é o os. Então eu posso dizer,
usar objetos do cotidiano, ou então eu posso dizer usá-los. Usá-los. Vou usar os objetos. Vou usá-los. O correto, como aí está, é igual a usá-los. Está correto aí o português. Entendeu? Por quê? É o mesmo caso da letra A. O verbo usar termina em R. E você quer acrescentar um pronome oblíquo átono depois dele, o que vai acontecer? O R de usar vai cair. E antes do pronome oblíquo vai aparecer um L. É o caso aí, ó. Usar, caiu o R. E antes do pronome oblíquo átono us, apareceu um L. Então, usá-los está correto aí, na alternativa C. Só que a alternativa C também não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa incorreta, que contém erro. E não é o caso até agora. Alternativa D de dado. Os que tomaram esse rumo. Os que tomaram esse rumo. Esse rumo que está aí em destaque, eu posso transformá-lo por um dos pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as. Depende aqui da palavra. Então eu digo, esse rumo é masculino, não é? Esse rumo, masculino singular. E eu tenho os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as. Então eu tenho que procurar um pronome oblíquo átono que seja singular, masculino. É o U, o O. Então eu digo, os que tomaram esse rumo, olha aqui, tomaram esse rumo. Eu posso substituir esse rumo pelo pronome U. Então, tomaram, aqui o verbo tomaram. Esse verbo aqui, tomaram, termina em ditongo nasal. O som também sai um pouco pelo nariz. É por isso que se chama som nasal. Nasal, nariz. Então, tomaram, como aqui está, tomaram, rão. O final aqui, AM, é um ditongo nasal. Um ditongo nasal. E a regra diz o quê? Quando você vai colocar um pronome oblíquo átono, o a, os e as, depois de um verbo que termina com um ditongo nasal, que é o caso de tomaram aqui, então quando você vai colocar um pronome depois de um verbo nasal, você repete o verbo nasal, tomaram, continua com a mesma forma. Só que, antes do pronome oblíquo átono, aparecerá um N de nada. Então aqui seria, tomaram esse rumo. E com o pronome oblíquo átono, U, ficaria tomaram-no. Então aqui a questão está dizendo que essa colocação do pronome oblíquo átono aqui depois de tomaram é igual a os que tomaram-lhe. Apareceu aqui o pronome oblíquo lhe. Não é o lhe aí, entendeu? LHE. O pronome oblíquo átono aí é o U. Tomaram-no. O certo seria tomaram-no e não tomaram-lhe. Entendeu? E não tomaram-lhe. Estamos tratando aqui de pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as. Então, o tomaram com mais esse rumo aí, eu posso substituir por U. Tomaram esse rumo, tomaram o. E aí se transforma em tomaram-no, e não tomaram-lhe, como aí está. Então a alternativa D está errada, está incorreta. E é essa a alternativa que a questão quer. Viu aí? A alternativa E.
diz assim: facilitaram a ida das pessoas ao campo. Temos aí a palavra em destaque, a ida das pessoas ao campo. Eu posso transformar a ida das pessoas em um pronome oblíquo átono. Aí eu vejo o u, o a, o us e as. Qual deles cabe aqui? Facilitaram a ida das pessoas. Eu vou substituir. O pronome que cabe aqui é o a. Por que o a? Feminino singular. Por quê? Porque a ida das pessoas aqui, ó, ida é feminino singular. Então o pronome oblíquo átono será feminino singular, o a. Então facilitaram mais o pronome oblíquo átono a, substituindo a ida das pessoas. Então, colocando esse pronome oblíquo átono depois de facilitaram, fica a mesma coisa que eu expliquei aqui. O verbo facilitaram aí termina em ditongo nasal. Facilitaram, rão, ditongo nasal. O ar também ecoa pelo nariz, certo? Então veja, facilitaram, o verbo termina em ditongo nasal, mais um pronome oblíquo átono depois dele. Como é que fica a transformação? Você repete o verbo, facilitaram, coloca o hífen, como aí está, e antes do pronome pessoal oblíquo átono aparecerá um N, como aí está. Então, facilitaram a ida das pessoas, eu digo, facilitaram-na, ou seja, facilitaram a ida, entendeu? Então, a alternativa está correta, o português, correto. Só que a questão quer a alternativa incorreta, que contém um erro aí na transformação do pronome oblíquo átono. E essa alternativa que contém erro apenas é a alternativa D, de dado. Porque ali está escrito tomaram-lhe. Não, é tomaram-no o correto. E aí está tomaram-lhe. Não. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.